Ok, pessoal, uma boa tarde a todos. Meu nome é Valdevino, eu sou servidor do Instituto Federal de Minas Gerais, campus São João Evangelista, atuo no Laboratório de Análise de Solo do campus. Eu estou matriculado no Programa Interinstitucional de Doutorado, o DINTER, entre a UFVJM e o Instituto Federal de Minas Gerais. Eu sou graduado em Tecnologia em Silvicultura, pelo Instituto Federal de Minas Gerais, campus São João Evangelista. Cursei mestrado em Fitotecnia na Universidade Federal de Viçosa. E o meu orientador é o professor José Barbosa dos Santos. E o nosso projeto, o projeto que nós estamos desenvolvendo, ele trata da avaliação de efeito residual no solo de herbicidas utilizados na cultura do eucalipto. Vou fazer uma breve introdução. Então, o controle das plantas daninhas é prática fundamental para o aumento da produtividade das culturas. Vários são os métodos de controle das plantas daninhas, mas o mais utilizado nos últimos anos é o controle químico, com o uso de herbicidas, principalmente nas grandes áreas. Os herbicidas, em especial o glifosato, usado na dessecação para o plantio direto, contribuiu para a redução do custo de produção das lavouras, e, consequentemente, a diminuição dos custos de produção, dos preços dos alimentos, o que favorece principalmente as classes mais desfavorecidas. Então, os herbicidas, eles podem ser classificados, dentre outros fatores, de acordo com a seletividade para as culturas. Seletivo para culturas de folhas largas, nós podemos citar feijão, soja, eucalipto. De folha estreita, milho, sorgo, cana-de-açúcar. De amplo espectro, eles podem apresentar seletividade, tanto para a folha estreita quanto para a folha larga. Nós vamos considerar que as folhas largas são dicotiledôneas e as folhas estreitas monocotiledôneas. Aí vai depender do aspecto fisiológico das culturas, que vai apresentar a seletividade, do mecanismo de ação do herbicida e da dose. Porque muitas vezes uma planta apresenta seletividade para um determinado herbicida, mas com o aumento da dose ela pode apresentar sensível. E os herbicidas de ação total, são os herbicidas dissecantes, que não selecionam nenhuma planta, eles são não seletivos, exceto para as plantas resistentes, como é o caso das transgênicas. Os herbicidas, eles podem ser classificados também de acordo com a época de aplicação, pré-plantio incorporado, PPI, esses herbicidas, a necessidade de uma incorporação no solo, para aumentar a sua eficiência, em vista de produtos mais voláteis, a necessidade de uma incorporação de forma mecânica, uma gradagem ou através da irrigação, para melhorar a eficiência deles. E os pré-emergentes, são aqueles utilizados antes da emergência das plantas daninhas e também antes da emergência das culturas. Nós vamos falar mais a respeito desses herbicidas, pois eles são uma alternativa para o controle das plantas daninhas resistentes aos herbicidas de ação total, do tipo do glifosato. Tem plantas daninhas que não apresentam uma certa resistência, e esses herbicidas pré-emergentes, eles atuam na emergência das plantas, então pode ser essa alternativa. E os pós-emergentes são aqueles aplicados depois da emergência da cultura e também da emergência das plantas daninhas. Então, vou falar aqui um pouco do destino dos herbicidas após a aplicação. Nós temos uma imagem aqui que mostra muito bem esses fatores.
Então, o solo, ele é o principal receptor e acumulador desses compostos. Ao atingir o solo, inicia-se o processo de redistribuição, né, e de degradação dos herbicidas aplicados, que pode ser curto ou perdurar por meses ou anos, né? Então, esses compostos, eles podem ficar soltos na solução do solo, né, ou serem sorvidos, que é o processo de sorção, né? Esse processo de sorção, ele envolve 3 fatores, né? A absorção, né, que é pela raiz das plantas, a dissorção, que é a fixação nos colóides orgânicos ou minerais, e a precipitação, que é a degradação. Então, nós vamos iniciar aqui pelo processo de absorção. Então, os compostos, eles podem ser absorvidos, né, pelas raízes das plantas, né, podem ser degradados ou mineralizados. Essa mineralização é a transformação da molécula tóxica numa molécula não tóxica, né? Ou ele pode ser disponibilizado na atmosfera, né, através aí das trocas gasosas, né, através aí da transpiração, né? Um outro processo que pode acontecer é a fotodegradação, que é a degradação dos produtos tóxicos, né, através aí da ação dos raios solares. Pode acontecer também um fator que é o runoff, que é o escoamento superficial. Esse escoamento superficial, ele está muito ligado à declividade do terreno. Quanto maior essa declividade, maior esse escoamento superficial, né? E esse escoamento superficial, ele pode contaminar, além de áreas que não recebeu o produto, né? Como também contaminar cursos d'água e lagos, etc. Também pode acontecer o processo de volatização, né, que é a evaporação do produto, né? Essa volatização, né, o produto ele transforma, se perde na forma de gás. Então, o horário ideal para a aplicação dos herbicidas, normalmente, é as horas mais frescas do dia, né? Principalmente na parte da manhã ou na parte da tarde. E o processo de adsorção, né, como foi falado, esse processo ele envolve, né, a capacidade, né, das partículas agregarem, né, nos colóides do solo, tanto os colóides orgânicos, né, que é matéria orgânica, exemplo, a matéria orgânica, ou os colóides minerais, né, nós podemos citar as argilas. E também pode haver degradação microbiológica, né? Essa degradação microbiológica, ela é sempre maior nas camadas mais superficiais do solo, né? À medida que esses compostos passam para as camadas mais superficiais, né? Essa degradação microbiológica, ela passa a ser mais dificultada. Um outro fato que pode acontecer, né, é o fluxo capilar, né? As moléculas soltas, né, na solução do solo podem participar desse fluxo capilar. O que é esse fluxo capilar? À medida que a umidade sobe, esses compostos sobem juntos. À medida que a umidade desce, né, eles descem junto e podem contaminar principalmente, né, os lençóis subterrâneos. Um outro fator que pode acontecer é a lixiviação, né? A lixiviação é a percolação, né, entre os poros do solo, né? Então, quanto maior a porosidade do solo, né, maior a probabilidade de lixiviação dos compostos, né, que estiverem soltos na solução. Essa contaminação, ela pode também atingir o lençol freático, né, o lençol subterrâneo, né? Não é só o freático, pode ser o freático, o lençol artesiano, né, e através aí da água, né, essa contaminação na água. Um fator importante, né, na lixiviação é a textura do solo, né? Solos com texturas, né, mais arenosas tendem a oferecer uma maior percolação, né, dos produtos. Solo com textura argilosa, né, a menor percolação. E também a degradação química, né,
que é a interação entre os elementos do solo, né, e o próprio herbicida, tá certo? Então, os fatores que influenciam a absorção do solo, né, dentre esses fatores, nós podemos citar, né, os fatores do solo e do herbicida. Entre os fatores do solo, nós podemos considerar, né, os mais importantes, a CDC, a matéria orgânica, o pH, a textura, a umidade e temperatura. E os fatores do herbicida, né, a solubilidade em água, que é a quantidade de herbicida que dissolve em água, né? Então, isso é importante, porque quanto maior a solubilidade, menor a absorção. Então, herbicidas mais solúveis ficam mais soltos na solução do solo, né? O coeficiente de partição octanol-água, KW, né? Eles apresentam características polar, né, hidrofílica, né? Essa característica apresenta maior absorção nas frações minerais do solo, exemplo, as argilas, e as características apolar, lipofílicos, né, que apresentam maior absorção nos colóides orgânicos, a matéria orgânica, exemplo. E a constante de dissociação de pKa, que é a relação entre o pH do solo e o pKa do herbicida, né? Esses herbicidas eles podem ser caracterizados de caráter ácido, básico ou neutro, né? Então, quanto menor o pH do solo em relação ao pKa do herbicida, maior a capacidade de dissolver nos colóides do solo, tanto os colóides orgânicos, né, quanto os minerais. E o inverso, né, é verdadeiro, né? Quanto maior o pH do solo, né, menor a capacidade de absorção. Então, pH do solo mais alto que pH do herbicida, né, eles podem ficar mais soltos aí na solução do solo. E a pressão de vapor, né, que é a volatilização do herbicida, que é a perda na forma de gás, né? E por último, a meia-vida, né, que é o tempo para a dissipação de 50% da quantidade aplicada. Quanto maior a meia-vida, né, maior a probabilidade de contaminação das águas superficiais e lençóis subterrâneos. E também, né, maior meia-vida, maior a probabilidade de carry-over. O que é esse carry-over? É uma intoxicação apresentada, né, numa cultura sucessora por produtos tóxicos aplicados na cultura anterior. Então, os herbicidas residuais, né, eles apresentam a maior período de atividade no solo, permitem o controle das plantas daninhas por maior período, né? Essa característica, né, de apresentar o controle das plantas daninhas por maior período, né, ela é influente, né, porque não precisa de ficar aplicando herbicida a todo tempo, né? Esse efeito residual controla as plantas daninhas por mais tempo. Mas, por outro lado, eles podem contaminar lençol subterrâneo e cursos d'água. E um outro fator, né, que eles podem afetar culturas sucessoras sensíveis, como é o caso do carry-over. Então, os herbicidas pré-emergentes utilizados na cultura do eucalipto, nós vamos falar um pouco mais sobre eles. Nós vamos trabalhar com o esplanade, que o princípio ativo dele é o indaziflam, o sequence metalaclor mais glifosate, o Gambit 360, que é o cromazone, o Solara, que o princípio ativo é o sulfentrazone, e o Stone, que é o sulfentrazone mais diuron. Né? Nós vamos trabalhar com 3 produtos com um princípio ativo e 2 produtos com associação de princípios ativos. Né? Essa associação de princípios ativos, né, ela favorece, né, aliás, ela tende a aumentar o período residual no solo. Então, nós vamos falar primeiro do esplanade, né, que o ingrediente ativo é o indaziflam. O modo de ação, ele age no crescimento meristemático e inibe a biossíntese de celulose. A dose para o eucalipto é de 25 a 100 gramas de ingrediente ativo por hectare. Apresenta seletividade para eucalipto e pinos.
As plantas daninhas controladas, controla tanto gramíneas anuais como Digitalia, SP, Eleusine e Índica, assim como 65 gramíneas e plantas daninhas de folhas largas. Apresenta meia-vida de 150 dias. O Secris, né, que o ingrediente ativo dele é o S-metalacol mais glifosato. O modo de ação do S-metalacol é inibidor da parte aérea das plântulas, né, durante a emergência. O glifosato é inibidor dos aminoácidos aromáticos, EPS e PS. A dose para o eucalipto é de 4,8 a 6 litros por hectare. Ele apresenta seletividade para soja, algodão e milho resistentes ao glifosato em pós-emergência, né? E para o eucalipto em pré-emergência, né? Esses herbicidas, né, pré-emergentes, eles são uma alternativa, né, como eu falei, para controlar as plantas daninhas resistentes aos herbicidas dissecantes, né, como é o caso do glifosato, né, aplicado lá no plantio direto. Né? Essas plantas daninhas, nós podemos citar, por exemplo, a buva, o capim amargoso, o amaranthus, né, o pé de galinha, e tendo em vista que esses herbicidas pré-emergentes, eles controlam as plantas daninhas antes da emergência, né? Então, eles controlam tanto monocotiledona quanto dicotiledona. E a meia-vida dele é muito variável, né? Menos de uma semana até alguns meses. O Gambit 360, o ingrediente ativo dele é o clomazone. O modo de ação atua de modo seletivo, sendo absorvido pelas raízes e brotos das culturas, né? As plantas, né, sensíveis a esse produto, elas apresentam despigmentação da clorofila, né? Então, elas morrem por não fazerem fotossíntese. A dose para eucalipto é 2 litros por hectare, a seletividade para eucalipto, algodão, arroz, batata, cana-de-açúcar, fumo, mandioca, melão, milho, pimentão e soja. Controla tanto monocotiledôneas quanto dicotiledôneas. E apresenta uma meia-vida também muito variável, né, de 5 a 117 dias. Grau solar, né, que é o ingrediente ativo é o sulfentrazone. O modo de ação, ele atua inibindo a enzima porfirogênio, oxidase, protóx, né? A dose para o eucalipto é de 0,8 a 1,6 litros por hectare. Controla monocotiledôneas e dicotiledôneas, e a meia-vida dele, bem longa, né? Entre 110 e 280 dias. O Stone, por último, o Stone, o ingrediente ativo dele é o sulfentrazone mais diuron, né? O modo de ação, ele atua inibindo a enzima porfirogênio oxidase, protóx e fotossistema 2. A dose para eucalipto de 1,8 a 2,5 litros por hectare, apresenta seletividade tanto para eucalipto, café, cana-de-açúcar, citros e soja, controla plantas daninhas, tanto monocotiledôneas quanto dicotiledôneas. E apresenta meia-vida também, né, longa, desde aí os 90 dias até um ano. Então, gente, diante disso exposto, o objetivo geral do nosso trabalho é avaliar a avaliação e efeito residual no solo de herbicidas pré-emergentes. O indaziflam, S-metalacloro mais glifosato, clomazone, sulfentrazone, o sulfentrazone mais diuron, usados na cultura do eucalipto. As hipóteses: os herbicidas aplicados em maiores doses permanecem no solo por mais tempo. Os herbicidas testados sofrem lixiviação. E os herbicidas testados afetam a cultura de sucessão. Então, material e métodos. Os experimentos de campo. Então, 2 experimentos de campo, né, no Instituto Federal de Minas Gerais, Campo São João Evangelista, né, que apresenta características de latitude menos 18 graus, 32 minutos e 52 segundos, e longitude de menos 42 graus, 45 minutos e 48 segundos, e altitude de 690 metros. Estão sendo conduzidos 2 experimentos, né,
um em solo arenoso e outro em solo argiloso, e bioensaios em casa de vegetação. Aqui nós temos uma imagem, né, panorâmica, né, da área dos experimentos, o experimento 1, que é o experimento com solo arenoso, e o experimento 2, né, com solo argiloso. É até difícil a gente achar uma área, né, com características físicas opostas uma da outra, tão próximas, né, que essa proximidade aqui de uma área da outra deve ser de 30 a 50 metros, né? Então, a gente está trabalhando nessas áreas. Então, está aqui, né, a análise, as características físico-químicas do solo, né, de cada uma das áreas experimental, na profundidade de 0 a 20 centímetros. Então, nós temos aqui a textura, né, que é a análise granulométrica em porcentagem de areia, silt e argila. O solo de textura arenosa, né, ele apresenta 14,4% de argila, 26,6% de silt e 63% de areia. Então, a maior porcentagem dele é arenosa, caracterizando a textura arenosa. O de textura argilosa, né, o oposto da textura arenosa, 62,8% de argila, 27,2% de silt e 10% de areia, né? Então, essa porcentagem de areia, de argila, aliás, ela caracteriza, né, um solo com textura argilosa, né? E o silt dos dois solos, né, praticamente idênticos. E as características, né, químicas, nós temos aí o pH, matéria orgânica, a CTC e a saturação de bases. Então, o pH em água, né, um solo de textura arenosa com pH menor, né, e o de textura argilosa com pH um pouco maior. A matéria orgânica deles, coincidentemente, ela está igual, né, nos dois solos, né? E aqui a CTC, né, em centimol de carga por decímetro cúbico. A gente pode verificar, né, solos com essa característica de CTC, né, são solos muito intemperizados, né, características de latossolo, com argila 1:1, né, e uma saturação de base não é variável. Aqui nessa saturação de base, a gente pode ver que a fertilidade do solo de textura arenosa, né, é menor do que a de textura argilosa. Eu conheço bem esse solo, que eu já trabalhei com ele, com milho para silagem, e assim, a gente não via diferença na produção, né? Mas a gente vê que a fertilidade aí do solo de textura arenosa está menor do que a de textura argilosa. E as adubações nesse solo são sempre as mesmas, né, tendo em vista da proximidade. Então, a gente pode perceber que, muitas vezes, esse solo, né, está perdendo nutrientes, né? Não é, a perda do nutriente não é só, a perda dos elementos não é só no caso dos herbicidas, pode ser também no caso dos nutrientes. Então, o experimento de campo 1, né, com solo arenoso, a cultura anterior, agora no momento, era mandioca, essa mandioca ela foi colhida, os restos culturais foram retirados da área. E o experimento 2 de campo, né, com solo argiloso, a cultura anterior foi milho para silagem, pouco material orgânico para ser incorporado no solo. Então, preparo do solo para a aplicação dos herbicidas, né, aração, gradagem e encanteiramento. A largura do canteiro de 0,7 metros por 10 metros de comprimento. Então, está aqui várias imagens, né, do preparo do solo para a aplicação dos herbicidas, medindo a área, né, para a montagem do experimento, né? Nós trabalhamos com um encanteirador, né, que é um microtrator utilizado no nosso setor de olericultura, né? Esse encanteirador nós começamos a trabalhar, mas depois a gente viu que estava ficando muito torrão, aí houve necessidade, né, de processar com aração e gradagem para melhor preparar a área do experimento. Aqui a gente está conferindo, né, a largura do canteiro, né, e aqui uma imagem, né, panorâmica do experimento, né, o experimento com solo arenoso, né.
foram processados, né, 5 canteiros, né, cada canteiro deste para cada um dos tipos de herbicida, e nesse sentido, né, as doses 0, meio, 1 e 1,5, né? Aqui estão os blocos, bloco 1, 2, 3 e 4 repetições. Então, o delineamento experimental, o delineamento em blocos casualizados, em esquema fatorial de 5 por 4, sendo o fator 1, 5 herbicidas, o fator 2, 4 doses, com 4 repetições, totalizando 80 parcelas. A área útil de cada parcela, né, 7 metros quadrados. Cada experimento com área total útil de 560 metros quadrados. Então, aqui nós temos os herbicidas, né, os tratamentos, né, esses tratamentos, eles, como foi falado antes, com 4 doses, nós estamos trabalhando 4 doses, a dose 0, que não recebeu nenhum tratamento, a dose meio, a dose 1, que é a dose comercial indicada, e uma dose meia, a comercial, né? Coincidentemente, aqui, para o sulfentrazone, né, coincidiu essa dose em litros por hectare, né, de 0,5, 1 e 1,5. Para o clomazone já foi diferente, a dose comercial de 2 litros por hectare. Para o metalaclor, o seco, esse aqui é o metalaclor mais glifosato, 6 litros por hectare. E para o indaziflam, que é o esplanade, né, 150 ml. E o último, que é o estônio, que é o sulfentrazone mais diuron, 2 litros por hectare. Então, a época de aplicação dos herbicidas. Então, a irrigação, né, em vista que nós estávamos trabalhando com a época seca, né, foi usado equipamento, né, de pulverização postal, né, elétrico, com barra de pulverizador com umbigo, do tipo leque Tijet 11002. O volume de calda da aplicação, 200 litros de calda. Então, está aqui a imagem da área, houve necessidade da irrigação, né, para para que os produtos tivessem uma melhor aderência. Aqui, nessa imagem, eu estou fazendo a calibração do pulverizador, né, com água pura, não estou usando EPI, porque não tem toxicidade. Foi demarcada uma área, né, de 50 metros quadrados, aqui tem um estaque aqui, uma outra no final, né, a calibração para 200 litros de calda por hectare. Aqui houve necessidade, né, de 2 auxiliares, né, com 2 protetores, né, a gente usou um papelão para proteger, né, a área de pulverização, em vista que, para não contaminar as parcelas, né, circunvizinhas. Vocês vejam que a borda do protetor está molhada, né, em função ainda do jato, né, de aplicação do pulverizador. Então, as coletas de solo, né, vai ser utilizado várias coletas, né, a várias épocas, 3 dias após a aplicação dos herbicidas e a cada 21 dias até 210 dias. Essa primeira coleta aos 3 dias já foi realizada, né, também já o experimento da casa de vegetação relativo a essa coleta também já foi finalizado, né, que ele, em vista que ele finaliza aos 21 dias, né, já foi processado até a matéria seca. Nós estamos na segunda coleta, né, a profundidade é de 0 a 10 centímetros, né, e de 10 a 20. As ferramentas utilizadas, a enxada e o gabarito, e o volume de cada amostra entre 800 e 1.000 gramas. O solo coletado, né, desforrado, peneirado, né, com peneira com malha de 6 milímetros. Homogeneizado, né, e acondicionado em sacos plásticos. Aos 100 dias, né, vai ser feita uma outra coleta, né, nas profundidades mais estratificadas, de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15 e de 15 a 20 centímetros, para fazer a cromatografia, para verificar, né, onde que esses herbicidas podem estar nas camadas do solo.
Está aqui a imagem, né, da coleta do solo no experimento, né, nos canteiros. Aqui foi retirada a camada de 0 a 10, né, com o solo contaminado em cima, e posteriormente, né, a de 10 a 20. Nós delimitamos, né, a área da enxada, né, para a coleta, uma área mais ou menos de uns 25 centímetros, né, e aqui está o processo de peneiramento do solo. Esse solo peneirado, né, acondicionado nos saquinhos plásticos identificados, né, tanto o de 0 a 10 quanto o de 10 a 20. Os experimentos na casa de vegetação. Então, os bioensaios. Enchimento de 3 bioensaios de 200 centímetros cúbicos de solo dos experimentos de campo para a condução dos bioensaios. Vasos de polietileno sem perfurações, semeio de 4 sementes de sorgo por vaso, irrigação diária, né, de acordo com a necessidade da cultura, conduzida na casa de vegetação. Desbaste aos 7 dias, mantendo 3 plantas por vaso, controle manual das plantas daninhas. Está aqui, né, a imagem do primeiro experimento que nós montamos, os nossos colaboradores, alunos aqui da agronomia, né. Esse estágio aqui foi aos 21 dias, né, no dia da coleta, né, das plantas, nós podemos verificar que as plantas que foram colocadas nas profundidades de 10 a 20 não apresentaram intoxicação, né, porque não houve carrilhamento do herbicida nesta época. Também, né, a dose 0, né, pode comprovar a ausência de intoxicação. Já as menores doses, né, desde as doses meio até as doses maiores, que é de uma dose meia a dose comercial, não sobrou planta para avaliar. O delineamento experimental foi o delineamento inteiramente casualizado, esquema fatorial de 2 por 5 por 4, sendo o fator 1, 2 profundidades de coleta, o fator 2, 5 herbicidas, o fator 3, 4 doses com 4 repetições, né, totalizando 480 vasos para cada tipo de solo. Os vasos dispostos aleatoriamente na casa de vegetação, sobre a bancada de 1 metro de largura por 3 metros de comprimento e 1 metro de altura. As características a serem avaliadas, né, sintomas visuais de toxicidade serão avaliados nas plantas de sorgo, aos 7 dias e 21 dias após a emergência das plantas, seguindo a escala adaptada do EWRC, que é Conselho Europeu de Pesquisas de Ervas Daninhas. A determinação da matéria seca da parte aérea das plantas de sorgo sobreviventes será realizada 21 dias após a emergência. Na tabela 3, nós temos os conceitos atribuídos à toxicidade, né, dos herbicidas, segundo a escala adaptada EWRC, né, toxicidade em porcentagem e a interpretação. De 0 a 10, nulo, de 11 a 20, muito leve, de 21 a 30, leve, de 31 a 60, moderado, de 61 a 70, forte, de 71 a 90, muito forte, e de 91 a 100, morte das plantas. Análise estatística, sintomas de toxidez nas plantas deverão ser analisados utilizando estatística descritiva. A matéria seca da parte aérea das plantas será submetida à análise de variância de cada tratamento, utilizando o teste F a 5% de probabilidade. As variáveis cujo teste F apresentar significativo terão suas médias comparadas pelo teste de Tucker, a 5% de probabilidade. Regressões serão testadas para estimar o efeito das doses para cada herbicida. Utilização do sistema SAE para processamento das análises. Os cronogramas. Então, nós temos uma previsão, né, nesse cronograma das atividades, né, para o ano de 2020 e de 2021. Nós iniciamos, né, a amostragem do solo em março de 2020, e tivemos que paralisar, né, por causa da pandemia, né? Então, nós viemos a trabalhar novamente a partir da segunda quinzena de agosto, né, com a aração e gradagem, marcação das parcelas, aplicação dos herbicidas na primeira semana de setembro,
coleta de solo, né? Ela iniciou na segunda semana de setembro e vai até julho de 2021. O plantio do sorgo, né? Também, junto com as coletas de solo, né? Vão até julho de 2021, irrigação diária, avaliação de toxicidade, né? Ela só não foi feita na primeira quinzena, aliás, na segunda quinzena de setembro, mas a partir daí, em vista que vai ser os 7 dias e os 21 dias, né? Cada quinzena tem avaliação de toxicidade. Pesagem da matéria seca, cada coleta, né? Pesa a matéria seca. Revisão de literatura, né? Enquanto a gente estiver trabalhando no experimento, revisando literatura, a elaboração da tese a partir de agosto de 2021 e a defesa, se Deus quiser, né, em novembro de 2021. O cronograma financeiro, né, a parceria aí entre o FVJM, Instituto Federal, né, o departamento lá de herbicida, através aí do professor Barbosa, nos doou os herbicidas, né, custo zero aqui para nós, né, aração, gradagem e encanteiramento nessas horas de máquina, foram cedidas, né, pelo IFMG, e esses outros, né, custos, né, separação dos canteiros, mão de obra, né, aplicação dos herbicidas, conexão para irrigação, sacos plásticos, combustível, copos de polietileno, pincéis, sementes, né, eu estou custeando essas despesas, recurso próprio. As despesas do recurso próprio, né, R$ 2.825. As referências bibliográficas que foram usadas aí na apresentação, né? Muito obrigado, eu fico disponível às perguntas, ok?